Olá, boa noite, Gabriel, Eduarda. Boa noite a todos que vão chegando. Olá, olá, santa noite, Carliene, Tiago, Arthur, Hugo, Tainara, Amanda, Maria Beatriz, Amanda de novo, Maria Carolina, várias Biancas de uma vez, Jéssica, Leonardo, Santa Noite, Nicole Alves, Rebeca Leite. Olá, Rebeca, tudo bem? Há quanto tempo? Glessa, Samara, Júlia. Pessoal, vão aí me referindo se vocês estão conseguindo ouvir bem, se o áudio tá bom, se estão conseguindo me ver, se a tela tá bem nítida, se está picotando, como é que tá, por favor, vão me indicando aí. Mamãe, olá mamãe, Rafael, Raíza, Ana Rodrigues, tudo certo? Muito bem. Então, pessoal, a gente já vai aqui em bastante gente, né? Mas ainda um número muito aquém. Ainda um número muito aquém. Clube de Leitura São Luís, Rafael Patrick. Confirma só para mim aí, Rafael Patrick, se for você, porque se for você, já sei a quem obedecer aqui, né? Então, pessoal, ainda um número muito aquém do nosso número de inscritos, né? Então, se puderem ir aqui printando a tela, colocando ali no stories de vocês, colocando ali no status do WhatsApp para que mais gente possa ver que a gente já está aqui, né? Já está por aqui, já está começando, então seria muito bom para a gente já poder agregar aí mais pessoas, né? Porque o número ainda está muito aquém dos inscritos. Então vamos lá, vamos chegando. Edson, santa noite, meu querido. Angeli Vasconcelos, Neto Medeiros, Natália Dantas, a pose do print é ótimo. Vou fazer só um sorriso. Maria Júlia, santa noite, vou fazer um sorriso só para vocês colocarem lá, tá bom? Vamos lá. Pronto, já dá para ter ido, gente. Vamos lá, então peguem o print aí, coloquem lá no Stories, coloquem no status do WhatsApp, vamos lá chamando o pessoal. Já tá subindo aí, já deve ter gente que já deve ter chamado aí mais pessoas para dizer que já começou aqui. Matheus Luiz, catequista de Nossa Senhora de Fátima, meu antigo colega de universidade, Dona Flávia Santa Noite, Dona Flávia, Dona Rosilene, boa noite, Brunão, Bruninho, boa noite, Bruninho, Santa Noite, Evelyn, Kathleen, Wilma Maria, olha aí, já vamos subindo, certamente alguém já andou aí colocando lá a foto no Stories, certamente alguém já andou colocando também a foto no status do WhatsApp. Tá de olho aí, né? Muito bem, muito bem. Então vamos aqui chegando 3 minutos e 25 segundos. Será que André já está por aqui? Logo mais eu vou colocá-lo, a gente vai só rezar uma coisinha antes. Muito bem, então eu só espero mais um pouquinho enquanto Andrei não chega. E vamos rezando. Só me confirme aí, Clube de Leitura São Luís, se você é Rafael Patrick, por favor. Para que a gente possa... Andrei já está por aqui, muito bem. Então vamos começar rezando para que eu possa colocar Andrei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então que a Virgem Maria agora possa ter essa live, nesse momento nosso consagrado a ela, para que tudo aquilo que for dito e tudo que chega aos vossos corações seja da vontade da Santa Mãe de Deus. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, Andrei, vou lhe colocar agora, viu? Vamos lá. Olá, Andrei, tudo bem?
Olá, Olha aí, o senhor está bem? Como é que o senhor tudo está? Como é que está a jóia, sua tudo família? jóia. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, né? Que coisa Aceita, boa, André. aceita um Um chocolate. cafezinho, Não, aceita um chocolate quente, não. chocolate quente. Faz tempo que eu não tomo um desse, André. Faz tempo. Tu deu uma coisa aqui para ficar mais acordado também, mas não foi chocolate, não. Andrei, comece aí se apresentando aí pro pessoal. Fale de você, fale do seu lápis, né, pro pessoal aí. E da Vamos sua, da lá. sua comunidade, vai se apresentando aí, vai se introduzindo. Vamos lá, tudo bom, pessoal? Boa noite aí. Agradeço desde já o convite para estar aqui, né? E especialmente pela seleção do apresentador aí do nosso encontro, William Bonner do João Pessoa. Não, William Bonner, é bem melhor do que isso, né? É bem melhor do que bom, né? É, seja muito generoso, André. meu nome é Andrei, né? Para quem não me conhece, obrigado aí para quem elogiou meu corte, tá? Já preparado para a guerra, né? Estilo Tá ótimo, tá militar. militar. É, meu nome é Andrei, né? Eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia da religião, tá? Psicologia do fenômeno religioso, para ser mais preciso, né? Eu trabalhei na minha dissertação de mestrado com ansiedade, depressão e sentido de vida em comunidades religiosas, foi minha dissertação. E também fiz o doutorado na UFPB em psicologia do perdão, né? A minha tese de doutorado ela era para provar que o perdão não era uma predisposição, né? Genética ou hereditária de qualquer tipo que seja, mas o perdão é uma norma que pode ser aprendida por qualquer pessoa. Então minha tese ela ia por esse caminho. Tá? É uma escolha, né? É uma norma mesmo, né? A Uma gente, a norma. gente a título da tese era isso, né? Uma norma social, né? Uma norma social, ou seja, é algo que rege um grupo da sociedade e é aprendido. Uma característica da norma é que ela é valorizada, ela é aprendida, tem algumas características, né? Para ser uma norma. E isso Sei. tudo era para diferenciar, porque a maioria das teses psicológicas sobre o perdão, a maioria não, né? Todas. A minha tese ela foi uma quebra de paradigma dentro dos estudos do perdão na psicologia, porque ela foi a primeira tese em psicologia que demonstrou que o perdão é uma norma, portanto que ele, por ser uma norma, ele pode ser aprendido, né? Ele pode ser aprendido. E Jesus, né, foi, inclusive eu cito isso na minha tese de doutorado, que Jesus foi o primeiro homem na história da humanidade a falar sobre o perdão entre pessoas, né? Porque antes de Jesus Cristo só havia um tipo de perdão, que era o perdão entre o homem e uma divindade. Por exemplo, o rei Sim. poderia perdoar uma pessoa que cometeu algum erro porque o rei era considerado uma divindade, né? Mas o perdão era sempre entre uma divindade e uma pessoa. E Jesus ele inaugura na história, tá? Na história, não tem nada a ver com religião, não. Ele inaugura na história, né? Quando ele diz assim, né? Perdoai-vos uns aos outros, né? Perdoai-vos mutuamente. Quando ele diz, né? Perdoa, né? O teu irmão. Então ele inaugura, né? Uma nova face, O famoso 70 né? vezes 7, né? 70 vezes 7, né? Então tudo aquilo dali, né? Ele está dizendo ao homem, olha, é possível você perdoar, não apenas Deus, né? Não apenas Deus perdoa, mas você também pode perdoar o teu irmão. E isso não havia na história da humanidade, né? Nenhum tipo de escrito trazia esse dado,
né, de alguém que dizia, olha, você tem o poder de perdoar alguém, né? Inclusive, Andrei, isso escandaliza os fariseus, né? Sim, Eles dizem, como é que um absolutamente. homem pode perdoar pecados? Absolutamente. Absolutamente. Por quê? Porque só Deus perdoava pecado. Então ele inaugura a ideia de que não só ele, e aqui é onde está a sacada, né? Não só ele, porque ele era Deus, né? Então ele poderia dizer assim, bom, vocês não estão entendendo, porque vocês não sabem que eu sou Deus. Só que na verdade não é só isso, ele muda o paradigma, ele diz o seguinte, olha, não só eu que sou Deus posso fazer isso, mas você deve perdoar o teu irmão. Portanto, se todos podem, digamos assim, se todos devem perdoar, então o perdão é algo a ser é algo que pode ser aprendido, não é algo que você nasce com, Inato, porque não é algo senão inato. só seria possível a uns e a outros não, né? Sim, sim. Bom, Seria um enfim, privilégio, aí né? sou fundador da comunidade Fraterno Amor, sou casado com Eliara, e sou pai de Kiara. Então, este sou eu, né? Hum, Entendeu? Parou o meu ou o teu? Você deu uma breve travada aqui, mas já voltou. Tá em ordem já. Graças a Deus. Você deu para mim também aqui a travada aqui. Foi, né? O bom é identificar quem foi, né, que travou. Mas tá bom, vamos embora. É. O pessoal vai comentando, foi um que travou, foi o outro, foram os dois, é porque a culpa é minha. Naturalmente. Se for só Andrei, porque a culpa é de Andrei. Brincadeira, Andrei. Então, psicologia, né, filosofia, religião. Eu diria que a afetividade é o nosso tema de hoje, né? A ordenação dos afetos, a ordenação da Certo? afetividade. É uma coisa que versa sobre, de alguma forma, sobre todas essas ciências, por assim Uhum. dizer, não é? E aí eu Sim, queria, assim, que sim. no primeiro momento, você, que eu sei que você sabe muito, você é doutor em psicologia, né? Mas você também sei que você sabe muito de filosofia, viu? E também ali, poxa, de religião você fundou uma comunidade, né? Então, assim, eu queria que o senhor já pintasse aqui pra gente essa questão do conceito da afetividade. Porque, assim eu vejo, né, que isso daí é uma coisa que para nós, para a nossa geração, certo? Tanto a nível familiar como a nível de escola, a gente não recebe muito bem uma instrução, fatores culturais mesmo, né? Uma instrução acerca de afetividade, não é? Então, às vezes para nós pode parecer um conceito um tanto abstrato, não é? Uma coisa que a gente não consegue palpar, não consegue discernir. Então eu queria, né, pedir aí para o senhor, André, que o senhor, para a gente, definisse, né, por assim dizer, localizasse, dissesse até mesmo o que não é. Às vezes eu gosto de fazer isso, né? Por exemplo, quando eu estou dando para as meninas uma formação sobre catecismo, eu digo, o primeiro passo para aprender o que é maledicência é aprender o que não é. Então eu vou dizendo assim, não é calúnia, então eu defino calúnia. Então, assim, só para a gente ir realmente mapeando, né? O que não é afetividade, se isso for possível, se eu achar que é razoável, para a gente ir realmente afundando o conceito, para todo mundo compreender do que, é que a gente está falando. Então, seria mais ou menos isso. Dizer, assim, em que área da ciência, do estudo, certo? Estou pedindo aqui para eu desativar os comentários, então eu vou deixar assim um pouquinho. Se me informarem depois que a galera quer que continue, então a gente volta com eles. Por enquanto, Eu vou ficar vou, só eu nós vou dois. aproveitar, Antônio, eu vou mudar aqui para o 4G, tá? Certo. Se eu cair, vocês me chamam de volta, beleza? Tranquilo, André. E se acabar aqui também meu pacote de dados, a gente Eu pago um volta. novo pra você. É, Eu eu, pago um novo pra você. eu pego o celular da minha esposa, tá? Tá ok. Essa caidinha deve ter sido porque ele mudou. Tá mudando do Wi-Fi pro dados móveis, né? Mas já deve voltar. E aí, tá beleza? Pronto. Beleza, tudo certo. Pronto, ótimo. Como é que tá a minha imagem para você? Tá desfocada porque o pessoal tava falando que tava, né, antes? Não. Antes tava um pouquinho de nada, mas agora tá perfeita a imagem, o timing tá bom dela com a fala.
Tá? Joia. Qualquer Então coisa, a gente tá aqui acompanhando qualquer coisa, eu te aviso. Vamos lá, embora. vamos começar, tá? Olha, eu queria primeiro, já que você tocou no assunto do que não é afetividade, eu vou falar não sobre várias coisas que não são afetividade, para não ficar jogando assim muita coisa, né? E depois a gente pode falar um Uhum. pouco sobre algumas coisas que estão ligadas a isso, né? Mas a coisa que eu acho que é necessária a gente diferenciar da afetividade é sentimento. Então, por exemplo, muita gente Perfeito. coloca afetividade como sentimento, né? Sim, E esse é o principal, diria assim, é o principal erro cometido ao pensar a afetividade humana, né? Por exemplo, você vai falar, até dentro da igreja mesmo, né? Vai fazer cura da afetividade. E aí o cara vai falar sobre relacionamentos amorosos, né? Quer dizer, você já sabe que sim. aquele pregador ele não entendeu absolutamente nada. Ele não sabe o que é afetividade, né? Ele está confundindo a cura, sei lá, cura dos amores fracassados com a afetividade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, absolutamente nada a ver do ponto de vista conceitual, uma coisa com a outra. Agora, os sentimentos estão na afetividade, mas eles não são a afetividade. E essa é a coisa mais importante na hora da gente fazer uma diferença entre as coisas. É você realmente entender o seguinte: olha, não, é porque eu tô com um problema afetivo. Aí o cara coloca esse problema afetivo em coisas do tipo, eu tô triste porque meu namoro acabou. Tô com um problema afetivo, né? Não tem a ver com Sei. isso. Não tem a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada de problema afetivo. Não rezem por cura da afetividade neste sentido, porque não faz sentido para o próprio Espírito Santo. Ele tem que traduzir o que você está pedindo, né? O que é a afetividade, né? A afetividade é uma potência, uma capacidade, tá? É uma capacidade. A gente diria numa linguagem mais filosófica, né, que a afetividade ela é uma faculdade humana, ok? Então ela é uma capacidade, né? A melhor maneira de traduzir isso e o melhor conceito que eu achei de afetividade é que a afetividade ela é a capacidade humana de sentir o impacto do mundo exterior dentro de si. Em outras Perfeito. palavras, ela é aquela capacidade que você tem de sentir o mundo dentro de você. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Alguém entra aí na sala onde o Antônio está fazendo a live, tá? E entra de supetão assim, dando um susto, né? O Antônio pode ter um susto, ele pode ter raiva, ele pode ficar chateado, ele pode começar a sorrir, caramba, você quase me matou agora, né? Ou o Antônio pode fingir que ele não sentiu nada, né? Ou ele pode não sentir nada, né? O cara tentou dar um susto e não conseguiu. O que faz essa coisa acontecer, o mesmo fenômeno, abrir a porta e dar um susto em alguém, o que faz essa coisa acontecer, o que faz essa coisa entrar em você é a afetividade. Então a afetividade é uma capacidade. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está com problema na afetividade, ela só pode estar com problema na afetividade por dois caminhos. Ou porque todas as coisas na estrutura da afetividade estão fora de ordem, descompensadas, ou porque essa pessoa ela tem um problema que faz com que ela não consiga captar o mundo através da afetividade, que o mundo é captado através da afetividade. Então, por exemplo, um psicopata, ele tem um problema na afetividade, ele não capta o mundo pela afetividade. Ele não tem, por Sim. exemplo, ele não tem emoções, humor, sentimentos, Apático, né? né?
ele é destituído disso. É como se alguém tivesse desligado essa parada e ele funciona a partir dele mesmo, né? A partir do universo interior dele. Né? Enfim, ele funciona a partir dele, ele não funciona a partir do mundo. Né? E isso aqui é uma diferença fantástica, Antônio, porque veja só, a gente tem que funcionar a partir do mundo, a gente não tem que funcionar a partir de nós mesmos. O Papa Francisco tem falado muito, tem usado muito um conceito chamado autorreferencialidade. E o que é a autorreferencialidade? A autorreferencialidade é quando você é o centro do teu mundo. Né? Assim, você é o parâmetro de todas as coisas. Né? Um exemplo de autorreferencialidade, né? Um exemplo claro de autorreferencialidade. Antônio, você vai ter que presenciar um ritual muito fofo aqui, tá? Coisa Eu amo, Andrei. linda! Eu amo sua filha, né? Manda um Quando você beijo, coloca aquelas manda um fotos beijo. no YouTube, Manda um beijo. no Instagram. Isso. Abra aí os comentários que eu quero ver Olá, a galera se acabando aí. vamos lá. Manda um beijo, filha. Um beijo pro pessoal que tá assistindo você. Ô, Meu coisa Deus, Andrei, ele é muito linda. lindo, E Andrei. a benção, papai, a benção. A benção aqui pra papai. Deus te abençoe, tá bom? A benção, tá pedindo a benção, Antônio. Tá. Olha aí. Ô, filha, coisa linda. Dá tchau pra todo mundo. Diga, eu vou dormir, pessoal. Dá tchau, filha. Ela tá tapeando, que a mãe tá dizendo que ela vai se embora. Aí. Ela não quer. Beijo, tchau, vá. Meu Beijo, tchau. Jesus. Quer pegar? Tchau, filha. Tchau. Tchau. Oh, coisa linda. Oh, meu Deus. Não quer largar. Toda noite que tem live essa hora, tem essa E ela pausa. fica. Porque toda noite ela vem se despedir de mim. Não tem. Não Depois diga ela tem. que eu pedi perdão. Tá bom. Então, voltando, né? Sim, vou mandar a galera embora. Continue. Eu dizia que isso é um conceito muito importante, essa coisa do psicopata, né? Porque a gente sente o mundo pela afetividade, ele não sente. Sim. Né? Ele não sente o mundo pela afetividade porque há um defeito ali na afetividade. Né? Então esse é um conceito muito importante porque ele nos coloca dentro de um universo de percepção, né, diferente. Eu posso sentir o mundo. Eu vivo pela realidade. E a gente tem que viver pela realidade. Né? A gente tem que viver pela realidade. A gente não pode viver pelo nosso universo, por uma autorreferencialidade. Por exemplo, um exemplo de autorreferencialidade. Né? Parei aqui. Um exemplo de autorreferencialidade. Uma mãe perde um filho e um jovem perde um avô. E aí aquele jovem chega, dá um abraço naquela senhora que perdeu o filho e diz assim: eu sei exatamente o que você está sentindo. Mas é óbvio que isso é uma mentira, assim, né? É óbvio que isso é uma mentira fora do comum. Como é que um jovem que perde um avô está sentindo a mesma dor de uma mãe que perdeu um filho? Isso é autorreferencialidade. Eu sou a referência de todas as coisas. E eu não posso ser a referência do meu andar no mundo. Né? O psicopata, né, dentro da sua deficiência lá, né, que não é o caso da autorreferencialidade, de certo modo ele vive uma certa autorreferencialidade. Ele é a medida do mundo. Ele pode matar uma pessoa se ele quiser. Né? Então, quer dizer, eu não posso ser a medida do mundo. Né? Eu tenho que andar conforme o mundo exterior me permite. Por exemplo, por que a maioria das pessoas está sofrendo, né? Está sofrendo nessa quarentena, nesse isolamento, né? Porque elas vivem sobre a irrealidade do seu mundo interior. Vou dar um exemplo. Né? Dia 15 de maio, vamos dizer, dia 15 de março começou a quarentena. Aí disse, não, vai até o dia 30 de março.
Mas chegou no dia 30 de março, mais 15 dias. E aí o cara, ele parou de viver e ele ficou só esperando o dia 15 de abril. Você tá entendendo? Não, quando Sim. o dia 15 de abril chegar, eu vou pular na praia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Dia 15 de abril chegou e disse, não, vai mais 15 dias. Aí o dia 30 de abril. Não, dia 30 de abril, quando o shopping abrir, eu vou ser o primeiro na fila do cinema, eu vou... Fez milhares de planos e parou de viver. Por quê? Porque esse sujeito vive conforme o seu próprio mundo interior. Ele não vive segundo o mundo exterior. No mundo, segundo a realidade, nós estamos de quarentena. E estando de quarentena, a vida nos pede alguma coisa. Ela não pede para a gente ficar parado. Ela está pedindo alguma coisa no meu aqui e no meu agora. Né? Eu estava Perfeito. conversando com o Felipe Kevin, né? Do Caminho da O caminho Cruz, da né? cruz. E ele me perguntava sobre a questão de acompanhar pessoas à distância, né? De outras cidades e tudo mais. Eu digo, cara, né? Uma das coisas mais fabulosas dessa quarentena é que a gente aprendeu que a gente pode acompanhar as pessoas à distância. Né? A gente pode ajudar as pessoas à distância, coisa que a gente achava que a gente só podia fazer presencialmente, a gente aprendeu que a gente pode fazer à distância. Mas quem está dizendo isso para mim não é a minha cabeça, é o mundo, é a Tá realidade, acontecendo, né? a Tá acontecendo. vida, Queira ou não, exatamente. tá acontecendo. Né? Parou, todo mundo teve que se trancar. Então eu tive que olhar para a realidade e dizer assim, como é que eu vou agir agora? Então a afetividade ela tem um papel fundamental nisso, porque ela me permite absorver o mundo, né? Ou numa ideia filosófica da coisa, abstrair o mundo. Né? O processo da abstração, a técnica da abstração, né? Que seria captar o mundo e a partir disso agir. Né? Então, onde é que eu tô? Eu não tô na praia. Eu tô numa quarentena. E agora num fake lockdown. Né? Então, é nisso que eu estou inserido. Né? E eu vou agir dentro disso que eu estou inserido. A Perfeito. afetividade tem um papel fundamental nisso. Então, veja. Depois que eu falei muito, o conceito a gente já passou. É aquele mesmo. A afetividade é a porta que faz o mundo externo entrar em mim. Tá? E não só faz ele entrar em mim, mas quando ele entra em mim, é a afetividade que me faz senti-lo, percebê-lo, experimentá-lo. As Perfeito. reações que esse mundo externo causam dentro de mim, causam pela afetividade. Andrei, teve uma coisa que o senhor falou que me remeteu a uma coisa que eu já havia lido, né? Sobre esse tema eu queria lhe perguntar para saber se o senhor podia comentar a respeito disso. Que o senhor falou o seguinte, que um dos problemas da afetividade, né, era o de que às vezes a gente poderia ter um defeito global, de tal modo que nada, né, no caso, nada do mundo exterior nos fazia, nos influenciava, nada do mundo exterior era por nós sentido de alguma forma. Eu já li, então, uma vez que a afetividade ela é um domínio da pessoa humana que não é compartimentado. Tipo assim, um campo X da afetividade não está isolado como numa gaveta distinta de um campo Y, que estariam todos em um mesmo campo. Então, por exemplo, se eu suprimisse uma certa, um certo campo mesmo da afetividade, por exemplo, a insegurança, né, que ninguém quer, né? Uhum. Então, eu suprimiria eu suprimiria de maneira global a afetividade. Isso daí para você fazer algum sentido? Olha, eu não penso que seria uma questão de supressão, tá? Aquele sujeito que ele tem a afetividade funcionando, né, por assim dizer, Sim. ele, ele vai agir segundo a afetividade, tá? Uhum. Ainda que, digamos assim, vamos supor, tá? A emoção é, digamos assim, o segundo nível dos elementos da afetividade. Então, as emoções se compõem, né, estão ali dentro da afetividade. Então, vamos Sim. supor que o meu emocional é frágil. Né?
Se o meu emocional é agredido, então sofre todo o meu aparelho afetivo. Isso aqui faz sentido. Não é Sim. tipo assim, eu estou sofrendo emocionalmente, mas as outras coisas da minha afetividade estão ok. Isso não existe. Se uma coisa está em sofrimento dentro da tua afetividade, todas as outras são abaladas. Ainda que o principal seja a emoção. Não sei se Uhum. eu consegui explicar. Mas aí eu Sim, preciso não, te perfeito. explicar uma coisa muito interessante, tá? Que é o seguinte, repare. Uma coisa que as pessoas também tendem a colocar como afetividade é o número completo das emoções e dos sentimentos e etc e tal. Por exemplo, a carência, o apego, o ciúme, a possessividade, a insegurança. Essas coisas, isso aí é sentimento, tá? Então tá dentro do campo dos sentimentos. Para eu explicar a afetividade, eu preciso explicar a estrutura da afetividade. Como é que ela está organizada. Então, eu queria Sim, explicar a afetividade como um armário, tá? Como um armário. Então, imagine que a gaveta da base da afetividade, a gaveta que está lá na base da afetividade, é o humor. Então, por exemplo, a área mais profunda da afetividade, por assim dizer, é o humor. É aquilo que a gente quase não dá atenção. Não é o humor no sentido humorístico, tá, pessoal? Para quem está nos assistindo aí, não é o humor no sentido humorístico, no sentido de piada, entendeu? De stand-up. É o humor enquanto estado da alma, né? Estado da alma, triste, eufórico, né? Que a gente vai chamar de deprimido, né? Ou ansioso. A ansiedade e a depressão estão lá, no humor. Então, por exemplo, pessoas que oscilam demais o humor, elas põem, já imagina a gaveta, tá? A gaveta do humor é a gaveta da base. Ela está sustentando todas as outras. Se você deixa essa gaveta instável, você balança o armário inteiro. sim. Então, a primeira coisa, talvez, que a gente precisa deixar estável é o humor. É muito importante a estabilização do humor. Porque é ela que estabiliza o armário da afetividade. E quando o senhor fala humor mesmo no senso comum, assim, no sentido que a gente entende de humor. Tipo, o estado de espírito. Explique. Estado de espírito, exatamente. Mas é isso, assim, né? Essa coisa muito técnica, ela só dificulta a compreensão. O humor é isso aí mesmo. O humor é o Uhum. estado de espírito, né? O humor é o estado de espírito. Tem gente que tem o humor depressivo, por exemplo, que a gente vai chamar de depressão, né? Então, quer dizer, essa pessoa que está com depressão, quando a gente diz assim, fulano está com depressão, a gente está dizendo isso. Fulano tem o humor deprimido, né? Então, esse estado de espírito dela, ele está para baixo, né? O tônus é sempre negativo, é sempre triste, né? Por outro lado, tem o Perfeito. eufórico, né? O humor eufórico, né? E a gente precisa estabilizar este humor, sabe? É claro que aqui não se trata de uma aula de, por exemplo, como estabilizar o humor, né? A gente pode até fazer um curso disso, ganhar bastante dinheiro, né, Antônio? Olha aí. Como estabilizar o humor, né? Para começar a estabilizar a afetividade. Não, foi uma boa ideia. Eu vou pensar em fazer um curso sobre afetividade. Olha aí, já valeu por seu E... à noite. Então você tem a base da afetividade é o humor. A segunda gaveta da afetividade são as emoções. O que são as emoções? As emoções são estimulações químicas, né, que são evocadas a partir das lembranças, das memórias. Então, toda vez que a gente estiver falando sobre emoção, a gente está falando sobre memória. Olha que coisa interessante. É Então, por verdade, exemplo, interessante. uma pessoa sem memória é uma pessoa sem emoção. Isso é muito forte, cara. Uma pessoa sem memória é uma pessoa sem emoção. Ao mesmo tempo, aqui já está um segredo, né, que eu ia dizer no meu curso, mas já vou adiantar para que vocês possam comprar o curso de afetividade que a gente acabou
de pensar em De construir, né? lançar. Acabou de lançar. Se você quer trabalhar as suas emoções, meu emocional é muito instável. O que é que a gente está falando? A gente está falando sobre memória. A gente está falando sobre lembrança. A gente está dizendo o seguinte, olha, o sujeito que tem o emocional instável, esse sujeito está fazendo memória, né, ele está fazendo memória, provavelmente, de todas as coisas instáveis, de todas as coisas ruins que ele teve na vida. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes quando a gente vai falar sobre uma outra dimensão do ser humano, que aí é um outro curso, chamado identidade. Então, a identidade você tem também, assim, pensando na identidade como um armário, você tem as gavetas da identidade. Né? As gavetas da identidade são filiação divina, sexualidade, vocação universal, vocação particular, missão. Né? Essas são as gavetas da identidade. Né? Quando você vai pensar, por exemplo, na paternidade, você se lembra do seu pai. Né? Você vai lá na sua identidade, filiação. Você pensa no seu pai. Mas vamos supor, seu pai não foi uma pessoa, não foi um bom pai. Né? E você começa a fazer memória disso, você pode desestabilizar seu emocional. Agora, vamos lá. Eu estou falando aqui para a missão lançar as redes, né? E agregados, né? Tem o Brasil todinho aqui, Andrei. Eu ouvi né? dizer. Então veja, quando eu estou falando, né, sobre memória, então a primeira coisa que eu preciso lembrar, por exemplo, quando eu vou falar sobre a filiação, se eu penso em Deus como Pai, e quem é esse Pai? Então, eu começo a fazer memória desse Pai chamado Deus. Né? Então, eu começo a estabilizar o meu emocional. É por isso que a gente precisa fazer memória. É por isso que os judeus são um povo, né? Os judeus, aliás, o judeu é um povo, né? Que, né? O povo judeu, né? É um povo que ama fazer memória. Pegamos isso deles, né? Na nossa liturgia, Tudo. em toda a nossa estrutura. Eles são extremamente fazedores de memória, tá? São Perfeito. extremamente. Eles fazem isso, por exemplo, eles fazem isso semanalmente. Toda sexta-feira eles fazem memória de alguma coisa, né? Eu tive uma aula de judaísmo, foi uma das aulas maravilhosas que eu tive, né? Então veja, fazer memória do que é bom e construir memórias boas ajuda a estabilizar a segunda gaveta da afetividade. Então, por exemplo, quando chega uma pessoa cheia de memórias negativas, tá? Cheia de memórias negativas, a primeira coisa que eu preciso fazer com esse paciente é ajudá-lo a construir memórias positivas. Eu sou capaz de, por exemplo, levar ele para o cinema, sabe? Assistir um bom filme, fazer companhia ao cara, para ir construindo memórias positivas nele, para que ele possa começar a ter coisas positivas a lembrar, a fazer memória, para estabilizar a emoção. A terceira gaveta são os sentimentos, tá? A terceira gaveta são os sentimentos. E os sentimentos são aquela instância que me liga ou me desliga das coisas. Então, por exemplo, é porque eu tenho um bom sentimento, né? É porque eu tenho bons sentimentos com relação, por exemplo, a pobres, que eu me ligo aos pobres. É o que me vincula ou desvincula. Você veja, quantas pessoas dizem assim, não me sinto bem perto de fulano, e se desliga da pessoa. Ela não tem nada racional, é só o sentimento.
Sim. E ela é capaz de se desligar, ao mesmo tempo que ela também é capaz de se vincular, né? Encontrou uma vez, em 3 minutos já olha para a pessoa e diz assim, meu melhor amigo. É sentimento. Então o sentimento ele é vinculante ou desvinculante, tá? Só que aqui tem um detalhe importante, tá? Os sentimentos, eles são alimentados pelos nossos valores. Cara, eu tô dando as dicas tudinho aqui. Não faz uma pergunta aí que eu vou dar minhas dicas do curso todinho aqui agora, né? Desse jeito. Ah, na verdade, o senhor falou uma coisa e eu Ah, lembrei de outra coisa que eu já tinha lido, né? O senhor falou sobre a questão de fazer memória e isso me lembrou de algumas coisas, né? Isso me lembrou sim, muito do Santo Agostinho, isso me lembrou muito do Fio de Ouro, mas a questão que o senhor falou da pessoa, né, que tem ali memórias ruins, né, e insiste em revisitar as memórias ruins. E isso, de algum modo, mexe com os seus sentimentos. E o sua emoção, contraponto, seu emocional. isso, com o seu emocional, perdão. E o contraponto, aquela pessoa que faz sempre memórias boas e isso faz com que, né, ela consiga ali um equilíbrio do emocional. Eu Sim, lembrei, Andrei, de uma sim. coisa que eu li, né, na verdade foi uma aula que eu assisti sobre um livro, não sei se você já ouviu Uhum. falar, chamado A Teologia da Perfeição Cristã. É de um tomista espanhol chamado Antônio Reumarim, né, padre Sim, Antônio sim, Reumarim. conheço, sim. E Uhum. conhece. E ele coloca justamente essas questões de purificação da memória e também da imaginação, mas queria focar aqui na memória, como uma etapa para esse caminho de perfeição cristã. Sem dúvida, sem Sabe? dúvida. Essa questão de você cultivar memórias ruins, né? E aí isso leva você a um sentimento ruim atual, certo? E do outro lado, você cultivar memórias boas e ter um sentimento atual de gratidão, por exemplo. Isso daí pode, na verdade, ser decisivo, não é? É um Porque divisor de a águas. gratidão a Deus é o que faz, é o motor do amor a Deus, não é? É um divisor de águas. Eu ia até dizer isso, mas assim, preferi guardar para o curso, né? Que Ou a segunda etapa. quem tá aqui não precisa mais ir pro curso de Andrei, não. Não Tô faça brincando. nem isso. Tô brincando, tô brincando. Precisa sim, tem que ir. A segunda etapa. A segunda etapa da cura, né, da emoção, do seu sistema emocional, por assim dizer, é você fazer uma releitura, recontar a tua história. Né? Então, a primeira é criar novas memórias. Né? Ou seja, Sim, para que criar novas memórias com o cara? Criar novas memórias para gerar nele um pouco de felicidade, um pouco de esperança, um pouco de energia que o reerga. Né? Mas depois você faz o seguinte, você pega a história dele e ajuda ele a reescrever a história a partir de um outro ponto. A narrativa é o princípio fundamental da mudança. Quer dizer, o problema não estão nos eventos. Aliás, o problema não está nos eventos da tua história. O problema está em como você faz a narrativa de tais eventos. Tá entendendo? sim, Essa é a coisa. Você pode contar uma sucessão de eventos de várias maneiras. perfeito. Né? Andrei, como é que eu faço para contar? Como é que eu faço para recontar a minha história? Digo isso no meu curso. Perfeito, perfeito. Você Inclui. reconta a sua história, só uma dica, tá? Você reconta a Certo. sua história escolhendo algum elemento que vai se tornar preponderante. Por exemplo, na minha história eu escolhi minha mãe. Minha mãe é o fator determinante da minha história pessoal de vida. Mas poderia ser meu pai, poderia ser eu, poderia ser minha tristeza, poderia ter sido o abandono. Eu posso escolher elementos. E cada elemento que eu escolher vai mudar a narrativa. Tá? Faz sentido, faz muito Então sentido, é sim. possível fazer isso. Uhum. Mas olha, por que eu comecei a descrever a afetividade, tá, Antônio? Porque aqui no tema da pregação está assim, a ordenação dos afetos.
né? A ordenação dos Certo. afetos. Eu queria fazer uma Retificação. retificação. É. Porque justamente depois dos sentimentos, eu disse, os sentimentos, eles se ligam, eles são alimentados por uma coisa. Repare, a emoção é alimentada pela memória. Os sentimentos são alimentados pelos valores. Olha que coisa legal. Você vai fazer gritar eureka agora. Repare que coisa. Se uma pessoa, se uma pessoa tem como valor a religião, ela vai sentir a religião positivamente. Ela vai ter sentimentos positivos pela religião, portanto ela vai se vincular. Mas se ela tem como valor a riqueza, ela vai passar por um pobre sem dar muita atenção. Por quê? Porque ela nutre bons sentimentos pela riqueza. Entende? Sim. Se a pobreza é algo que ela não tem como um valor, então ela não vai ter bons sentimentos pela pobreza. Tá? Se a fama é um valor para alguém, na hora que ela estiver junto com famosos, ela vai se sentir extremamente bem. São os sentimentos. Na hora que ela for esquecida, o rol da fama acabou para ela, então ela vai se sentir péssima. Porque a fama é um valor para ela. Então, quer... parou aqui, mas voltou? Pra mim é que Não parou não, tava. então Não parou, não, vamos é. lá. Então você quer curar teus sentimentos, trabalhe os teus valores. Se os teus sentimentos são aquilo que te atrapalha, então o que eu preciso trabalhar? Preciso trabalhar os valores. Se o teu emocional que atrapalha, o que eu preciso trabalhar? Tuas memórias, tua narrativa. E aí vem a quarta gaveta, que são os afetos. Então tá aqui, ó, a ordenação dos afetos. Quer dizer, os afetos não são a afetividade. Tá? Os afetos são uma gaveta, né? Ou é uma gaveta da afetividade. Tá? Deu para Sim. entender, não? Deu A sim. afetividade tem humor, emoções, sentimentos, E afetos. afetos. Tá? Perfeito, perfeito. E os afetos, o que é que são os afetos? Os afetos são... o afeto é aquilo que me faz reagir perante o mundo. Então, eu tenho o humor, eu tenho a emoção, eu tenho o sentimento e o afeto é a minha reação. Então, por exemplo, um exemplo de afeto, nojo. Tá? O nojo é um afeto, não é um sentimento. O nojo é um afeto. Tá? E do que o afeto é alimentado? O afeto é alimentado das crenças. Então vamos lá. A emoção é alimentada da memória e da narrativa. Os sentimentos são alimentados pelos Os valores. valores. E os afetos são alimentados pelas crenças. Não só crença espiritual, religiosa, mas crenças em todos os sentidos. Por exemplo, se você acredita que uma rã, um sapo, né, é ceboso, é um bicho repugnante, então você vai ter nojo. Você vai ter o afeto do nojo. Ok? Então, as Sim. tuas crenças, né, alimentam, mobilizam os teus afetos. Então, se o teu problema é na dimensão dos afetos, o que é que você tem que trabalhar? Tuas crenças. Então, repare, você nunca trabalha afeto, você nunca trabalha sentimento, você nunca trabalha emoção. Você trabalha aquilo que, né, que está ligado a cada uma dessas coisas. Então, vamos dizer assim, a ordenação da afetividade, ou a ordenação dos afetos, como tem aqui. Vamos pegar só a quarta gaveta. A ordenação dos afetos. Como ordenar os afetos? Eu preciso ordenar minhas crenças.
Tá? Ah, André, então Perfeito. ordenando minhas crenças, meus afetos estarão totalmente equilibrados? Não. Por quê? Porque é um armário. Se as outras gavetas elas estiverem balançando, então vai balançar dos afetos também. Uhum. Percebe? É aqui Sim. onde entra aquela coisa que você falou, né? Quando eu mexo numa coisa, a afetividade por inteira padece. Ela por inteira Perfeito. sofre. Sofre o efeito sim. Por isso que não basta ordenar os afetos. Você tem que ordenar o humor, as emoções, os sentimentos, os afetos e, por último, você tem que ordenar as suas paixões. Então, isso aqui, ó, essas cinco gavetas são as gavetas da afetividade. A Então, estrutura da afetividade é composta por humor, emoção, sentimento, afetos e paixões. então, André, por incrível que pareça, a gente já vai aqui em 51 minutos. Mas veja como foi importante. Veja a confusão, talvez, que o senhor agora não acabou de desfazer, né, da cabeça de um monte de gente aí. Porque é aquela coisa, se a gente não, né, se não é nem trabalhado com a gente a afetividade, nem na escola, nem em casa, como eu disse, o conceito fica flutuando, a gente não sabe do que a gente está tratando, né? O senhor falou que às vezes as pessoas chegam com um problema, né, dizendo, ah, eu tenho problema nos afetos, e ela não sabe nem o que está Uhum. dizendo, né, não Sim, sabe nem o que está sim, ali sim. querendo expressar. Então aqui a gente Sim, já sim. começa, né, com um primeiro passo, dar nome aos bois, né, o famoso Sem dar nome dúvida. aos bois, colocar Sem cada coisa dúvida. no seu lugar para a gente compreender do que a gente está falando, né. Então aí quase uma hora de live para a gente falar sobre isso. Então, a gente vai, né? Eu que já tinha combinado com o Andrei, a gente vai começar uma segunda live. E a gente agora queria começar a funilar mais para essa questão realmente dos relacionamentos. Como é que afetos, sentimentos, humor e emoções podem influenciar E negativamente. paixões, e E paixões. paixões, perdão, e paixões. Podem influenciar negativamente e também como podem influenciar positivamente. Mas antes de Perfeito. encerrar essa live e a gente começar outra, eu queria só dar alguns avisos aí pro pessoal. Biel, meu assistente, me ajuda aqui. Muito bem. Pronto. Eu vou saindo e vou esperar você entrar. Perfeito, Andrei. Perfeito. Eu lhe chamo lá. Então, muito bem, pessoal. A gente vai começar outro lado com o Andrei, tá? Já estava programado. A gente só quase não andou, mas vocês viram como foi importante conceituar as coisas, para a gente entender do que é que a gente está falando, né, gente? Tem que entender. Antes da gente poder tentar consertar alguma coisa, né, eu gosto sempre de dizer para os meninos, o primeiro passo para o tratamento do que quer que seja é o diagnóstico. Sem diagnóstico você não trata, né? A não ser que seja um tratamento genérico aí. Mas enfim, aí é coisa de medicina. Vamos ver aqui. Então, em primeiro lugar, amanhã às 21 horas, ou seja, no mesmo horário que começou a live hoje, a gente vai ter uma outra live sobre o conhecimento, certo? Dentro dos relacionamentos. A gente vai falar sobre dois temas principais. As 5 linguagens do amor, certo? É o tema que está em alta aí, né? Sobre relacionamento. As 5 linguagens do amor e os 4 temperamentos. Então, como essas duas realidades podem influenciar, certo? Dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, o conhecimento dessas realidades dentro de um relacionamento. Tá certo? Então, amanhã às 21 horas, continuem com a gente, sigam aí a nossa programação. Segunda coisa, a gente já, aquela música que a gente tinha colocado lá no nosso feed, né? Já está no YouTube. Então, aquela música a gente colocou parcialmente no feed, só um trecho para deixar vocês no gostinho. E agora a música já está no YouTube, certo? Então, coloque lá. Missão Lançar as Redes de Mãos Dadas para o Céu. E você vai poder ouvir a música, que é a música desse evento, tá bom? Já está lá, está disponível. Uma gravação amadora, mas realmente tá muito bem. Tá muito bem feito. Mais uma coisa, além de irem lá e ouvirem a música, se inscrevam no canal, né? Tá bom? Como a minha irmã tá dizendo aqui, como o pessoal do YouTube gosta de dizer. Então vão lá, se inscrevam no canal da gente, deem o like, né? E compartilhem, divulguem o vídeo com a música também. Tá certo? São muitos avisos, mas tem aí um tempinho ainda pra gente poder encerrar e chamando aí na próxima. A gente tá postando todos os dias às 9 horas da manhã, certo? Então é sempre assim com a gente, né? 9 horas da manhã, é isso que eu vou dizer agora, às 21 horas são as lives. Às 9 horas da manhã, a gente está postando nos streams de áudio, né? Mas também no YouTube, então Spotify, Deezer e YouTube, uma série de podcasts
cujo nome leva o nome do nosso retiro, De Mãos Dadas para o Céu. Então a gente está colocando lá uma série de podcasts com histórias de santos que viveram a vocação matrimonial. Então nada melhor, né, nada melhor do que para entender como viver bem essa vocação, do que aprender com quem já viveu bem, né, com quem tem experiência. Já vai em quantos podcasts? Já vamos em 4 podcasts, tá certo? Sobre casais de santos canonizados, que, pelo menos que um dos dois foram canonizados, que viveram aí a vocação matrimonial, certo? Não vai acabar quinta-feira, não. Os podcasts ainda vão continuar sendo postados, né, por mais um tempo. E quando acabar a série dos santos, a gente vai começar a gravar e a postar outros podcasts, com orações, poemas de Santa Teresinha e coisas diversas, formações. Mas, por enquanto, todos os dias, às 9 horas da manhã, podcast lá na Missão das Redes, no Spotify, no Deezer. A gente também está colocando o áudio no YouTube, tá certo? E o título, né, do podcast é esse, De Mandados para o Céu, e todos os dias sobre um casal de santos, tá certo, pessoal? Se você está aqui agora me assistindo, participando do evento, mas não se inscreveu no evento ainda, vai e se inscreva no evento. Por quê? Porque aos inscritos no evento a gente vai dar 2 vantagens. Em primeiro lugar, tem muito tempo ainda, deixa de coisa. A gente vai dar um e-book, certo? Para todos aqueles que se inscreverem, a gente vai dar um e-book que a gente vai descrever os conteúdos da live de hoje. Então, se você aí não anotou, né, e tá agora, meu Deus, como é que eu vou pegar ali do começo, tá, não sei o que, a gente vai, né, transcrever, não só transcrever, mas a gente vai dispor de maneira bem direitinha o conteúdo das lives para compilar lá no e-book e vai mandar para cada um dos membros, para cada um dos que se inscreveram, melhor dizendo, no evento, um e-book desse. Também os inscritos, todos vão concorrer, e sim, a gente vai disponibilizar o e-book ao fim do evento, certo? Também os inscritos, todos eles vão concorrer a um box de livros da minha biblioteca católica, tá certo? Sobre vida matrimonial. Então, na quinta-feira, ao fim da última live que a gente vai fazer nessa série de lives, né, nesse retiro, a gente vai colocar para vocês, a gente vai sortear para vocês esse box de livros, tá certo? Então, quem não está inscrito, se inscreva. O link da inscrição está na bio desse Instagram, agora que eu estou usando para transmitir essa live aqui para vocês. Se você gostou da live de hoje, então não guarde só para você o conteúdo, tá bom? Vá lá, divulgue para outra pessoa, convide ela para participar do retiro. Tire aqui, a gente já tirou o print aqui, né, para poder chamar a pessoa. Então, tire print dessa live, coloque nos seus stories, mencione aqui o perfil da missão. A gente vai, como é que chama no Instagram? A gente vai pegar os stories de vocês e vai colocar no nosso também. O nome agora fugiu. Eu vou até ver os comentários para ver se alguém dá uma dica aí. Mas a gente vai pegar o stories de vocês e vai colocar, vai repostar, né? Vai repostar no nosso também, tá certo? Então, nos divulgue e a gente vai colocar, desce aí, Bel. Nos divulgue e a gente vai colocar vocês aqui no Stories, tá certo? Pronto, pessoal. Então, os avisos que eu tinha, repostar. Perfeito. Valeu, Rendel. Gente, Rendel mora uns andares aqui acima de mim, do caminho da coisa. É incrível isso. Então, falta 1 minuto e pouco para acabar a live, mas geralmente o Instagram, quando eu tô fazendo uma live, me enrola e acaba antes. Então, antes que isso aconteça, né, eu vou encerrar aqui, tá certo? Reposta, estamos dizendo aí. Obrigado, pessoal, repostar. Eu vou encerrar aqui a live, tá certo? Vou começar a próxima para a gente continuar com o Andrei e aí afunilando agora que a gente conhece, né? Sou um pouco gago. Agora que a gente conhece o que é afetividade, quais são os seus domínios, vamos para uma próxima etapa. Vamos agora afunilar e vamos ver como isso se dá para a questão da vida a dois, seja dos namorados, né, dos noivos ou dos casados, certo? Então vamos agora afunilar. Então vou encerrar aqui a live, não saiam, tá bom, pessoal? Continuem aqui com a gente, chamem mais gente, que ainda não acabou, peguem um caderninho, e eu vou encerrar aqui agora realmente vai acabar. Mas não saia, eu vou encerrar assim que acabar aqui, tá ok? Então, pessoal, até logo. Muito bem, muito bem. Vamos aí entrando novamente.
Pronto, agora já o título corrigido, conforme Andrei nos orientou, né? Então, se Andrei já estiver por aqui, eu já vou colocando ele. Vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho. Olá, Jaqueline, Yuri Brito Simões, Arthur, Pedro Paulo, Denis, Maria Tereza, Clara Veloso. Olha aí, Maria Júlia, Maria Carolina, Natália Freire, Tiago, Rendel, meu vizinho, Paloma, ai, Matheus. Amanhã a live não será com o Andrei. Amanhã a live será Júlio Rafael, Bruno e Paloma. Muito bem, Andrei já chegou, já está aqui pedindo para entrar. Deficiente é bom demais, viu? Vamos lá para o segundo tempo. Olha aí. Tudo em ordem, Andrei? Voltemos. Vamos lá para o segundo tempo. Então, como eu estava dizendo, dado o conceito, né, dado os avisos e também dado ali o conceito mapeado, o seu mapeou aí perfeitamente para a gente. Agora está todo mundo já mais ou menos bem ciente, com uma boa noção do que a gente está discutindo, né, acerca do que a gente está falando, como é que a coisa é, né, como para onde vai, né, do que se alimenta, essas coisas assim. Então, a partir daí, vamos agora afunilar, né, toda essa realidade conceitual que a gente viveu. Sim, já estão mandando aqui traz os comentários de novo. Então, tchau, só eu e Andrei. Então, agora já afunilando para toda essa questão da afetividade em cada uma das suas gavetas, né? Como, então, que problemas uma má vivência, que problemas enfim, entre aspas, né? Doenças, assim, por assim dizer, né? Problemas mesmo, nesses campos aí da alma, né? Do espírito humano, pode influenciar num relacionamento de maneira mais frequente, né? Conforme aí a sua experiência, né? De consultório de psicologia, né? E aí, conforme o que você já estudou, o que realmente disso tudo influencia mais no relacionamento, e aí que coisas influenciam, então, como elas influenciam, certo? E também, em um momento posterior, como saná-las, ao menos pincelar, né? Já que esse aqui não é uma sessão de terapia, pincelar como saná-las. Então vai lá, Andrei. Pois é, eu ia dizer exatamente isso, né? Tá me ouvindo bem? Tô sim, tá ótimo, vendo bem, ouvindo Eu, bem. ia- eu, eu ia dizer exatamente isso, né? Que quando a gente não sabe o que é afetividade, dificilmente a gente vai conseguir tratar. Porque Uhum. muitas vezes a gente vai estar tratando o sintoma, você está entendendo? Por Entendo exemplo, perfeitamente. o sujeito quer resolver o ciúme, né? O ciúme está na ordem da afetividade, por quê? Porque ele está ligado a um monte de coisa. Então, por exemplo, o ciúme, ele não é uma coisa, ele não é eu tenho sentimentos de ciúme, não, meu filho. Você tem várias coisas para você ter ciúme, não é só sentimento, né? Por exemplo, você não sente ciúme se você não tem absolutamente nada na memória que evoque em você, né? Por exemplo, a possibilidade das traições, Sim. né? Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, você pode olhar o ciumento, o ciumento, ele na ordem da memória, na ordem das lembranças, a traição, o abandono, São coisas faz, patentes. são coisas assim, latentes na vida dele, assim, fazem parte da constituição da memória do sujeito. Pode prestar atenção, né? Os ciumentos façam um exame de consciência, né? Agora e vejam se a memória que eles têm, a lembrança que eles têm de determinados eventos, não só relacionados à sua vida particular, mas ao que eles viram, não é Aconteceu com outras algo que, pessoas, né? sim, próximas a ele, por exemplo. Né? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o ciúme, ele está relacionado com as emoções.
Porque ele tem um fundo da memória, um fundo da lembrança. Perfeito. Mas ele não está só relacionado com a memória e com os sentimentos. Ele está relacionado também com os afetos, ou seja, com as crenças. Quer dizer, o sujeito começa a elaborar crenças para a vida dele que vão torná-lo ciumento. A crença de que, por exemplo, né, aquela pessoa pode traí-lo a qualquer momento. Né? Sim. Tem várias crenças, né, que pode gerar ciúme. Né? A crença de ser insuficiente, a crença né? Entende? Faz sentido. Sim, sim. Na base também, lá no humor, né? Também. Né? Um sujeito depressivo, com um tônus emocional rebaixado, ele não se sente interessante porque ele não é interessante nem para ele. Sim, faz muito sentido. Né? Uma vez eu disse uma coisa e o pessoal começou a rir, né? Eu disse assim, olha, como é que eu sei que eu tenho amor próprio? Né? Pergunta aparentemente difícil, mas que pode ser resolvida de uma maneira super prática. Olhe-se no espelho e pense se você namoraria com você mesmo. Se você se ama, presta atenção. Que nem uma opção, né? Se você se ama, você olharia no espelho. Se você se ama, você olharia no espelho facilmente. E bota os comentários aí, Essa parte é engraçada. Vamos lá. Vamos lá. Vale a pena. Vê quem é que se denuncia aí nos comentários. Eita! Vê quem é que se denuncia nos comentários. Olha, se você se ama, você vai olhar no espelho e vai dizer assim, caraca, eu namoraria comigo. Sério mesmo. Eu namoraria comigo. E isso não tem absolutamente nada a ver com vaidade. Isso tem a ver com perceber algo de amável em mim. É outra coisa completamente diferente. O que é o amor próprio, se não a detecção, a percepção de que há algo de amável em mim, que eu amo. Isso é amor próprio. Tá? É por isso que, por exemplo, a possibilidade do amor próprio, né? A possibilidade do amor próprio, ela não existe para o egoísta, por exemplo. Porque Interessante, né? não há nada de amável numa pessoa que está voltada só para ela. O que é que há de amável numa pessoa que está voltada só para ela mesma? O avarento. O que é que há de amável no avarento? Então, você precisa ter uma vida digna, uma vida santa, uma vida magnânima, para que você olhe para você e diga, caramba, há algo de amável em mim. Né? Há algo de valor em mim. Eu me amo. Tá travando? Para mim não tá não, tá? Não, alguém falou aí, mas tá tudo ok aqui também. Pode ser para a pessoa, né? Pode Perfeito. ser pra pessoa. Pessoal, só se para alguém aí estiver travando, só tentar sair e depois entrar, geralmente resolve na grande maioria dos casos, tá bom? Rapaz, acabei de rir aqui com essa menina aqui, ó. O que foi? Eu vi você rindo aí. Raifelinto. Namoraria, mas logo eu terminaria o namoro. É um problema, né não? É um problema. Pronto, pode cortar o comentário se quiser. Tá certo. Mas isso que o senhor falou é uma sacada muito grande, né? É uma sacada muito grande. Se tornar amável para poder, né, ter aí algum amor próprio, como você está colocando, né? E o egoísta, Exato, que aparentemente se ama, uma sacada grande isso daí, né? É porque, veja só, o amor próprio ele é confundido pela arte de se dar presentes.
Repare que quando as pessoas vão dizer assim, se ama Antônio, cara, se valoriza, aí o Antônio vai no shopping, compra uma corrente de ouro, um relógio da Tissot, um perfume da, né, enfim. Entende o que eu tô querendo dizer? Então Sim, o cara entendo sim, começa a comprar perfeitamente. coisas para si e ele acha que com isso ele está se amando. Mas na verdade, Tem nada a ver. não tem nada a ver, porque ele está comprando coisas que não agregam valor à pessoa dele. Né? Ele continua se olhando no espelho e não se percebendo, né? E não percebendo nada nele que ele possa amar. Essa é a coisa. Então você quer se amar, tenha uma vida impressionante. Tenha uma vida magnânima. Seja um homem grande, uma mulher grande, e você vai conseguir começar a se amar. Repare, quando o egoísta, ele começa a abrir mão do seu egoísmo e começa a ser generoso. Em um determinado momento do processo, ele vai dizer assim, caramba, eu mudei. Caramba, eu fui capaz de dar. Nossa, há algo de valor em mim. Ele vai começar a se amar, a se gostar, sem perceber que isso é amor próprio. Tá? Então, essa questão de você reconhecer que em si é algo de bom. Não é você dar para si algo de bom, né? Algo material. Sabe, Seria essa sabe, a distinção. sabe como é que eu entendi isso? Isso aí não foi em livros, tá? Então não me peçam referências bibliográficas. Foi uma iluminação aqui, mental. Né? E isso aí eu fiz num processo, né, indutivo, aonde eu detectei o movimento do amor. O amor é um movimento para fora. Sempre. Amar é sempre um movimento de saída. Então, se amar é um movimento de saída, amar é um movimento de saída, não importa se é amar ao outro ou a mim mesmo, é sempre um movimento de saída. Ou seja, para que eu me ame, eu preciso sair de mim. Eu preciso não ser egoísta, não ser avarento, não ser orgulhoso. Entende? Quer dizer, é um movimento de saída. Sim, Amar é um movimento de saída. Seja a mim mesmo ou ao outro, é sempre um movimento de saída. Só que as pessoas perfeito. confundem. Elas acham que amar o outro é um movimento de saída e amar a si mesmo é um movimento de entrada. Só que no momento em que elas inverteram a direção do amor, elas perverteram o amor. E transformaram o amor em egoísmo. Né? Entende? Mas isso tudo para dizer o seguinte, né? Que se eu não entendo a afetividade, eu trato o sintoma e não trato a causa. Então, eu vou tratar o ciúme quando eu precisaria tratar a memória, quando eu precisaria tratar a crença e quando eu precisaria tratar o valor. Que são as Entende? raízes, né, da coisa. Entende? Perfeito. Por exemplo, a possessividade. Né? A possessividade pode ser um movimento do domínio da paixão. Tá? Então, ao invés, aí eu quero tratar a possessividade implementando em mim uma coisa chamada desapego. Tá? Mas, se eu não trabalho as minhas paixões, eu nunca vou conseguir me livrar da possessividade. E veja, meu amigo, quantas pessoas dentro da igreja se queixam de lutarem contra carência, contra apego, contra ciúme, contra possessividade, contra insegurança, várias coisas que você colocou aqui para mim, né? Como O possíveis roteiro. roteiro da nossa live, né? Todas essas coisas e mais, né? E não conseguem. Vão para dentro do Santíssimo, rezam um rosário, se ajoelham em milho, entendeu? Passa uma semana sem comer, se alimenta da Eucaristia e não resolve o problema, porque não trabalha as suas paixões. A pessoa não muda porque ela não muda as suas crenças.
A pessoa não muda porque ela não confronta seus valores. Você está entendendo? Sim, perfeitamente. Por exemplo, para mim, o apego, ele é algo que passa pela ordem do valor, dos valores, o que eu valorizo, né? Entende? Sim. Uma outra coisa que eu dizia à comunidade Shalom, eu fiz uma live com a comunidade Shalom de Campina Grande essa semana, né? E eu dizia para eles o seguinte, eu dizia, olha, às vezes eu não trabalho um determinado valor, né? E eu acabo continuando agindo ou sentindo, porque eu não trabalhei o valor, eu fiquei só constrangendo ali meu sentimento. E isso não vai trazer cura para ninguém. Você está entendendo? Você só deu Constrangendo ali o sentimento. o Eu não posso sintomático, o sentir remédio isso. para o sintomático. Eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso. Quantos jovens eu já atendi? Quantos jovens eu já atendi, entendeu? Que queriam andar quase com uma venda no meio da rua, entendeu? Para não ver, por exemplo, a falta de modéstia e de pudor das pessoas. Eu dizia, meu filho, você está tratando sintoma. Você não está tratando o movimento interior. Você Uhum. está tratando sintoma, filho. Ah, Andrei, mas tem aquela passagem que Jesus vai dizer assim, olha, se teu olho for motivo de queda para ti, corta, arranca, né? Fura-o, sei lá, né? Sim. Mas, filho, não é o olho, né? É claro que ele estava usando uma metáfora, né? E quando Santo Antônio pregou isso e o molequezinho lá levou a risca e cortou a perna, né? Poxa, E, não tem sabia uma dessa história história, de não. Santo, tem uma história de Santo Antônio que o moleque chutou a mãe. E aí Santo Antônio estava pregando sobre esse texto e o moleque, foi lá e cortou a perna. Arrancou fora a perna porque tinha chutado a mãe. Né? E aí Santo Antônio soube da coisa, que tinha sido por causa da pregação dele, foi lá, jogou o manto dele, né? A túnica dele, por cima da perna do garoto e quando ele tirou a túnica, a perna estava colada de novo. Né? As coisas de Santo Antônio. Então, quer dizer, aquele moleque, ele pegou ao pé da letra, mas é óbvio que não é a perna, filho. Mas é óbvio que não é a perna. Sabe uma coisa que o Victor Frankl fala que é bem, bem bonita? Quando ele saiu do campo de concentração, né, e ele começou a escrever os livros, ele começou a escrever os livros em alemão porque ele era de Viena. E aí, uma repórter perguntou para ele, né, mas, Frankl, por que você escreve os seus livros na língua que mais matou o teu próprio povo, ou seja, o alemão? E aí ele disse, você tem uma faca em casa? Aí ela disse, tenho. Aí ele disse, e você usa? Ela disse, uso. Aí ele disse, então como é que você usa um instrumento que se viu para matar tantas pessoas ao longo da história da humanidade? Você tem ele na sua casa e ainda o usa. Porque o problema não está no instrumento. O olho é um instrumento. A boca é um instrumento. A mão é um instrumento. A perna é um instrumento. A faca é um instrumento. A língua, a linguagem é um instrumento. O problema não é ela. Né? Em outra palavra, Jesus vai meio que fazer uma conexão com isso aí, quando ele diz assim, olha, não é o que entra, é o que sai de dentro do homem que faz o homem pecar. Né? Então, por exemplo, eu cego meu olhar e continuo pecando pela memória, porque o problema estava na memória. Por exemplo, muitas pessoas querem combater a masturbação, muitos jovens querem combater a masturbação através da paralisação do gesto. Tá?
Então, tipo assim, eles não querem tocar no pênis, eles acham que não tocar no pênis é uma forma de vencer a masturbação. E não é. A forma de vencer a masturbação é não alimentando tua memória. Não alimentando tua lembrança. Então deixa eu dar uma dica para você. Você, Antônio, não, né? Você aqui, 230 e tantas pessoas estão nos ouvindo, né? Por exemplo, quando você entrar no Instagram, não entra na lupa do Satanás que tem aqui. Aquela lupa, ela foi criada pelo cão. Você diz assim, ó. Você, Continue. Deixa eu rir aqui, me ignore. Só vá. você clica na lupa. Você clica na lupa e o cão diz, é agora que eu vou botar para ele ver o que eu quero. E aí sempre tem alguma maluca dançando de calcinha ou sutiã, ou rebolando, ou for. É a lupa do campo. Você tá. E outra, aí você pega toda a tua afetividade e você ativa todos os comportamentos da tua afetividade, as tuas crenças, os teus valores. Né? Tudo isso se ativa pela memória. Se ativa pela Andrei, lembrança. e o pior dessa lupa, né? É que ela assim, ela não lhe respeita os seus gostos, né? Eu tava falando com um amigo meu, e aí ele disse, não, porque eles colocam o explorar, né? Lá no explorar, Sim. é aquilo que você mais frequenta. Eu digo, eu mesmo não. Eu fui lá, quando eu vejo, acabei de criar um Instagram, fui só seguindo Paulo Palicado, não sei quem, quando eu vejo, gente, eu não escolhi você não. Entendeu? Então eles impõem, né? Eles impõem, você tem que assistir, não interessa. Né? Quando você clica na lupazinha, o primeiro quadrozinho que aparece aqui em cima, o primeiro quadrante, que é tipo, é como se fossem os stories mais vistos, alguma coisa assim, do tipo, né? E aí, bicho, é sempre sensual, é sempre a sensualidade, porque isso é o mais visto no Instagram, né? Tá entendendo? Um dia Sim. desse eu entrei na lupa, aí tinha uma índia dançando, sabe? Não era uma índia, era uma descendente de índio, né? Não era índia mesmo, não. Descendente de índio, né? Dançando com um biquíni, tal. Aí em outro quadrantezinho tinha ela de novo, sabe? Aí ela falando alguma coisa assim, aí eu fui escutar, né? Eu digo, deixa eu escutar aqui o que essa mulher tá falando. Aí era ela agradecendo por causa dos stories dela. Aí nesse quadrante ela mostrava qual era o story dela que estava mais visualizado. Aí era justamente um que ela estava dançando com uma tanga fio dental lá, né? E aí eu pensei nela, agradecendo, nossa, eu nunca tive tanta visualização, 1 milhão de visualizações no Stories. Aí eu disse, mas minha filha, mas tá a coisa mais óbvia do mundo, né? Porque as pessoas lhe viram, porque as pessoas lhe olharam, porque elas não era porque elas te admiravam, elas estavam te comendo com os olhos. E você está agradecendo que ela estava te comendo as pessoas estavam te comendo com os olhos. Estavam só se satisfazendo, né? Nem aí pra ela. Então você clica na lupa de Satanás, sempre vai aparecer alguma coisinha assim. É sempre um quadrante assim. Cara, purifica teu olhar. Purificar o olhar é deixar de ver o que vai alimentar negativamente tua memória, pô. Inclusive, Andrei, o padre Paulo Ricardo, né? Ele fez tem um curso, né, sobre esse tema, mas não achando, aliás, achando pouco o curso, ele gravou uma aula extra, né? Ele tem um curso sobre pornografia e masturbação, né, com 4 aulas bem, né, bem Eu conheço. embasadas, com uma muito boa bibliografia, mas ele achou pouco, ainda fez uma 4ª aula para tratar de um assunto que ele tinha meio que esquecido de abordar lá no curso. E era justamente isso. Ele dizia assim, quer saber como nunca mais se masturbar? Ele fala, não foque só no 6º mandamento, foque também no 9º.
que vai muito isso que você está dizendo, porque o nono, ele versa sobre, né, a postura de pureza diante do mundo. Então, como você falou, a questão do olhar, né, a questão do pensar, da memória, né, a questão, né, tem toda uma série de circunstâncias, né, que a gente diz, em geral, são moralmente neutras, mas que aí, a depender das intenções, de isso e de aquilo, podem ser, né, podem incentivar, né, podem instigar essa questão da sexualidade ou não, que é toda uma série de toques, beijos, abraços e afins, uma série de coisas, né, que vividas de um modo podem ser sadias e vividas de outro não. Né? E aí você pega, Antônio, isso aí, você vê o seguinte, tá? Se eu não purifico, tá, o meu olhar, no seguinte sentido, eu não purifico a minha memória, a minha lembrança, as lembranças, as coisas que eu estou pondo para dentro da minha memória, então não adianta o combate contra o órgão genital. Tá entendendo? Não vai conseguir A vencer. luta. Você vai cair, você vai fracassar uma vez atrás da outra. Né? Então, por exemplo, às vezes quando a principal demanda de alguém é uma questão dessa, assim, eu sou viciado em masturbação. Né? Eu nunca chego pro cara para dizer assim, olha, vamos lá, vamos tentar parar de se masturbar essa semana. Eu não chego nem isso. Essa não é a primeira coisa que eu peço a ele. A primeira coisa que eu peço a ele é que ele pare de olhar coisas. É que ele purifique sua memória, que ele não ponha para dentro, né, da sua memória, da faculdade da sua memória, imagens. Porque é fracassada a técnica de você tentar ajudar o cara a tentar parar de se masturbar. Primeiro eu tenho que ajudar o cara a parar de olhar. Depois o cara vai parando de se masturbar. É outra coisa. Sem viver o nono, a luta do sexto vira um inferno, né? Como você falou, é um É um fracasso. inferno. E outra coisa, no inferno você não ganha, não. Você sempre perde. Lembre-se disso. Sim. Nunca vi falar que alguém no inferno ganhou do demônio. Né? Sempre perdeu. Você sempre perde, cara. Você sempre perde. Você acha que você está tendo uma vitóriazinha ali, aí vem a rasteira. Pá. Né? O que faz você viver isso aí é, sem dúvida alguma, como você está alimentando sua memória. Então, tudo isso é afetividade, entende? Então, por exemplo, quais são as desordens, né, na afetividade que pode prejudicar um relacionamento a dois? Né? Sem dúvida nenhuma, o ciúme, né, todas essas coisas aqui que a gente colocou, né? A carência, o apego, o ciúme, a possessividade, né, a insegurança, a reclamação, que está lá no humor, né, a lamentação, né? Então são coisas, são desordens que prejudicam profundamente a relação a dois. Por exemplo, vamos lá, a carência, né? A carência, ela prejudica o relacionamento a dois porque ela tira a liberdade, né? Ela tira a liberdade do sujeito. O sujeito carente, ele não é um sujeito livre. Livre em que sentido, Andrei? Poxa, livre para ficar só. Para que o amor próprio? Para que o amor próprio? O amor próprio, ele existe para você dizer assim, olha, eu não preciso de você. Eu quero estar com você. Mas eu posso viver comigo e com Deus e com os meus irmãos. Né? Eu Sim. não preciso. A carência, ela nunca vai deixar você dizer isso. A carência nunca vai deixar você dizer isso. Porque a carência diz exatamente o contrário. Ela diz, eu preciso de você. Né? Entendeu? Por exemplo, o melô da carência, né? Qual o melô da carência? O melô da carência é... Eu não existo longe de você. Eita. E a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Mas o relógio tá de mal comigo.
Aí Por escuta isso da hora que quê? acorda até a hora que dorme. Cara, cara, bota os comentários aí. Vamos lá. Vamos lá. André gosta de você pegar fogo. Vamos Eu lá. gosto de tirar onda. Ô, cara, olha só que coisa. Olha só que coisa. Quando você começa a dizer o relógio tá de mal comigo, bicho, isso é uma decadência. Olha aí. Isso é uma decadência absurda. Você começa a dizer, o sol tá de mal comigo. Poxa, só porque eu ia sair com não sei quem choveu. É porque é comigo. Isso é uma decadência, isso representa uma carência, não é? Uma hipervalorização, né, do sentimento. Então a gente já tá naquela gaveta. Exatamente, uma hipervalorização do sentimento, absurdo, né? O relógio está de mal comigo, meu amigo. O relógio é um objeto inanimado, só funciona com corda ou com pilha. Como é que ele vai estar de mal com você? Você presta atenção no que você está dizendo. Ah, André, mas isso é besteira. Isso é besteira. É só uma forma de expressar. Sim, é uma forma de expressar. É uma forma de expressar que você realmente tem a sensação de que as coisas conspiram contra você, meu filho. Mas nada conspira contra você. Para com isso. O sol continua nascendo no leste e se pondo no oeste. A chuva continua caindo sobre os maus e sobre os bons. O sol sobre os maus e sobre os bons. Isso é só a vida acontecendo. O banho de lama que você levou, o pneu do carro que furou, a bateria do carro que falhou. É só a vida que É está só a bateria, né? acontecendo. É só a bateria. É só a vida que está acontecendo. Né? Só que você é capaz de cultivar, você é capaz de cultivar, né, um ressentimento pelos seres inanimados, como o relógio. Né? Você chega à irracionalidade. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a carência, ela te leva à irracionalidade. Ela te leva à irracionalidade. Ok? Então, repare. Olha os lados de uma moeda, tá? Os lados de uma moeda. A Sim. carência, a carência tira a minha liberdade. O apego tira a liberdade do outro. O apego é como a possessividade, né? O apego é como a possessividade. Sim. Tá? Ela tira a liberdade do outro. Ele também estaria aí no aspecto mais dos sentimentos, O tocando nos apego, valores? tudo tá ligado, tá? Sim, Então você sim. vai imaginar o seguinte, tá? Que a carência ela tá relacionada a tudo. A cada um dos quatro gavetas. Cada um das Porque, quatro porque gavetas. é aquela coisa, tá? A gente divide por uma questão didática, mas a afetividade ela funciona de uma maneira só. Sim, Então, só para perfeito. você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. Então, uma pessoa que acha que ela não pode viver sem aquela outra. Se quiser tirar, agora pode tirar, tá? É só para ver Já a me tiração mandaram de. não tirar mais. Era Só seguindo mandaram, ordem, só foi? seguindo ordem. É, Ah, então tá bom, então tá bom. A gente só obedece, né? exatamente. Quem tem juízo, É, né? Vai é, lá. é, veja, a carência. Andrei, estão Oi. perguntando aí se o ciúme moderado seria normal. O ciúme, ele é divino. Mas depois eu posso explicar isso, tá? O ciúme é algo divino. É por isso que para falar sobre o ciúme a gente precisa explicar uma outra coisa, né? Vamos Mas embora. assim, vamos para a carência, para a gente terminar a Sim, sim. carência. Tá? Por Então, partes. a carência, certo? A carência é, se você pega a carência é de certo modo, né, acreditar que você não pode viver sem uma determinada coisa, tá? Neste caso, né, já que estamos aí próximo do Dia dos Namorados, né, a carência
é a sensação de que você não pode viver sem uma pessoa, certo? Certo. E aí, repare, quando você tem essa crença, eu não posso viver sem fulano, a gente está falando de quê? Crença, a gente está falando de afeto. Faz sentido? Sim, perfeito. A gente está falando de afeto. Então, a primeira coisa para eu trabalhar a carência é trabalhar a minha crença. A crença de que eu não posso viver sem aquela pessoa. Então, vamos provar que você pode viver sem ela. Vamos provar que a sua vida tem sentido sem aquela pessoa. Vamos provar que você consegue encontrar ânimo, muita força, muita garra para viver sem aquela pessoa. Certo? Então, a gente Sim, vai trabalhar a crença. Trabalhando a crença, eu estou trabalhando o afeto. O afeto é a maneira como eu reajo. Como eu reajo quando eu sou carente? Entende o que eu estou querendo dizer? sim, sim. Qual é a reação do carente? Tem várias reações do carente. Né? O carente tem várias reações. Então, por exemplo, uma delas é o churumingo, é o não largar o outro. Né? O não largar o outro. Né? O churumingo. Perguntou aí se tinha a ver com o vitimismo, se podia estar. Sim, uma pessoa carente, Inclusive ela foi, vai inclusive usar. foi mamãe que perguntou. Foi minha mãe. Foi, Foi. uma pessoa carente, ela vai, sem dúvida, usar de várias estratégias. Porque, na verdade, o vitimismo é uma estratégia. Né? O Uhum. vitimismo não é um estado de espírito. O vitimismo é uma estratégia. Todo vitimista, ele tem uma estratégia para conseguir o que ele quer. Está entendendo? Sim, Então, uma pessoa vitimista, presta atenção, uma pessoa vitimista não é alguém sofrido. Uma pessoa vitimista é um estrategista. Tá? Ele quer alcançar alguma coisa, ele acha esse caminho. Né? Entendeu? Então, você vê, então o carente é alguém que tem uma crença de que o outro não, de que ele não pode viver sem o outro. É óbvio que quando ele pega os valores que ele tem, dependendo dos valores que ele tem, essa certeza dessa crença que vai influenciar os afetos, ou seja, entrou na afetividade, ela vai passar pelo ela vai passar pelo filtro dos sentimentos, pelo filtro das emoções, vai passar pelo humor, vai passar pelas paixões. Quando aquela informação do mundo entra, pronto, ela passa por tudo. Pelas paixões, pelos afetos, pelos sentimentos, pelas emoções. Né? sim. Então, ela passa por tudo. Tá? Então, sempre que a gente vai falar assim, carência, a gente vai falar assim, como isso age na afetividade. Então, depende de cada pessoa. Por isso eu não posso dar uma resposta uniforme aqui. Então, por exemplo, se eu estou dando exemplos, né? Se o Uhum. sujeito acredita que ele não pode viver sem fulano de tal, tá? Então isso vai influenciar diretamente o seu afeto. Se o valor que fulano tem, um dos valores que ele tem, é justamente, por exemplo, sei lá, a convivência. A convivência é um valor que aquela pessoa tem. Certo? Tá cortando a minha fala, tá, Antônio? Não. Aqui pra mim tá tudo ok. Sua imagem só faltam perfeitas. Isso. Beleza. Então, se você entra e a pessoa tem, por exemplo, valor de união, convivência, são valores. Né? Então, repare, una a necessidade que ela tem de união e convivência com a crença que ela tem de que precisa daquela outra pessoa. Aí vai para a memória. Aí na memória dela, ela tem uma pessoa, uma lembrança, né? Uma lembrança de que a mãe ficou depressiva após
a separação do pai. Então, como o senhor falou, né? Não tem que ser com a pessoa, pode ser com alguém próximo. Sim, pode ser com alguém próximo também, né? Minha amiga entrou em depressão quando o namorado deixou. Essa é a lembrança que ela tem. Então você vai ter o afeto. Pessoal, o vídeo agora pausou aqui para mim, Será que é o mas meu? já voltou. Pessoal, para quem estiver travando, saiam da live e entrem novamente. Geralmente, isso na maioria das vezes resolve o problema, de verdade. Então, só saindo da live e depois colocando aí de volta, provavelmente vai resolver. Aqui, meu irmão está acompanhando e por aqui tá tudo ok pra gente. Então, vamos lá. Massa. Então, por exemplo, você vai, né? Então você tem a carência batendo no afeto, batendo nos sentimentos e batendo nas emoções. Tudo de modo negativo, tá? Qualquer sinal de que aquela pessoa vai lhe abandonar, então os afetos reagem enlouquecidamente. Os sentimentos se agarram profundamente àquela pessoa e ela se torna praticamente a tua vida. O teu emocional se abala completamente porque você se lembra daquela tua amiga que entrou em depressão e naturalmente o teu humor deprime. Olha só que loucura. Então, se você jogar isso para qualquer coisa, para o apego, para a possessividade, para a insegurança, ele vai passar por todos esses filtros. Sim. Agora, entenda, a perda. Perdi alguém que eu amava. Certo? A pessoa me deixou. Se a minha crença está em ordem, ok, eu sou uma pessoa de valor. Né? Eu tenho amor por mim mesmo, eu tenho amor próprio. Ela me deixou, mas o problema é dela. Né? Eu tenho meu valor próprio, crença. Então eu já vou reagir, os meus afetos já vão agir de uma outra forma. Se eu pego os sentimentos e eu vejo os meus valores e eu penso que um dos meus valores seja, né? Um dos meus valores seja Deus. Deu o Travou, vídeo não? pausado, mas Travou, você me travou ouviu? uma vez, umas 2, 3 vezes, mas sempre volta. Assim, coisa de 1 segundo, 2 segundos já. Deus, maturidade, sabe? Sim. Deus, maturidade, capacidade de solidão. Então eu tenho tudo isso como um valor, certo? Então os meus sentimentos já vão reagir de uma outra maneira. Os meus sentimentos, eles já não vão aparecer, os meus sentimentos já não vão aparecer mais como vinculantes para com aquela pessoa. Né? Se na minha memória o que eu tenho é, por exemplo, Viktor Frankl. Deixa eu ver aqui se o meu Wi-Fi tá melhor. Tá? Só um minutinho. Sim, sem problema. É... Voltei para acompanhar. Se os meus sentimentos, se as lembranças, as memórias que eu tenho são de superação, né? É o Viktor Frankl que superou campos de concentração, a perda da esposa, né? Se a literatura que eu leio, por exemplo, é uma literatura de Chesterton, por exemplo, de Senhor dos Anéis, né? Literaturas de pessoas que foram capazes de superar inúmeras dificuldades, tá? Então, o meu emocional ele não vai se abalar tanto
por essas coisas que aconteceram. Tá? Agora vamos para o ciúme, como um elemento aí que pode prejudicar a vida a dois, né? Eu Sim. disse que o ciúme, ele é um elemento divino, né? E por que o ciúme é um elemento divino? Porque Deus tem ciúme de nós. Porque em essência, o ciúme é um amor de cuidado. Ok? O ciúme é um amor de cuidado. Então, o sujeito que tem ciúme de modo ordenado, o ciúme de modo ordenado, né? Ele é aquele sujeito que tem o cuidado. Então, por exemplo, eu ando com a minha esposa, eu vou para uma festa, tá? E tem muita gente nessa festa. Então, eu ando protegendo ela. Isso é um amor de ciúme. Isso é um ciúme. Uhum. Tá? Isso é um ciúme. Agora, as pessoas confundem com um ciúme patológico. E a diferença sutil está o seguinte, tá? Está o seguinte. Eu vou fazer você detectar aonde é que está o teu ciúme. É patológico ou É fisiológico. ou é divino, né? Como é? Ou é o quê? Fisiológico, não, tô brincando. É o divino. Patológico é o divino, vamos lá. Ou é tautológico, né? Tautológico, né? É da ordem da verdade, né? Quer dizer, o teu ciúme, para que ele seja da ordem da verdade e ele não seja, né? Ele não seja da desordem, você precisa saber quem está como objeto de preocupação. Perfeito. Isso aqui é o fundamental para você poder diagnosticar o ciúme e não prejudicar a vida dois. Se o objeto de preocupação é o outro, então o meu ciúme ele é ordenado. Agora, se o meu objeto de preocupação sou eu em relação ao outro, então o meu ciúme é desordenado. Por exemplo, se eu estou preocupado em proteger a minha esposa de possíveis assediadores na festa, estou preocupado com ela, então esse é um ciúme saudável. Agora, se eu estou preocupado com o que a minha esposa pode sentir por um colega de trabalho certo? E eu posso ficar sozinho, eu posso ser abandonado nesse processo, então eu sou o objeto de preocupação. Eu acho interessante, Andrei, esse primeiro filme aí, ele tem muito o viés, né, a gente pode, acho que até nomear também de zelo, né, de alguma forma assim. E assim, eu já vi um exemplo muito bom disso também, que é um exemplo que perdão, é um exemplo que o padre Paulo Ricardo dá quando ele vai falar se todo ciúme, ele é mal, né? Ele já citou esse exemplo várias vezes, em vários cursos, não só nessa aula particular. E ele dizia assim, que era uma mulher, certo? E veja, a história é incrível. Era uma mulher, e aí o marido dessa mulher eventualmente acabou traindo ela, né? Cometeu adultério. E aí a história, ele disse que a história aconteceu com ele pessoalmente. Ele disse que ele foi o padre da história. Ele disse que ela, a mulher do cara, chegou para ele desesperada, dizendo: Padre, por favor, absolva o meu marido. Né? Então, assim, ela não estava ali, ah, não, o que, é que ele fez comigo? Ele estava ali, mas o que é que vai ser dele agora que ele me traiu? O que é que vai ser da alma dele se ele não for absolvido, né? Agora que ele me Sim. traiu. Então, isso para mim, na ocasião, ilustrou assim de maneira perfeita. Faz tempo que eu vi isso pela primeira vez. É isso mesmo. Quando o meu ciúme tem como preocupação o ser amado, o bem do ser amado, então esse ciúme é ordenado. O problema é que a maioria dos nossos ciúmes não são assim. O protagonista, o sujeito que é alvo do cuidado que eu estou demonstrando aparentemente pelo outro, sou eu mesmo.
Eu não quero estar sozinho, eu não quero ficar na solidão, eu não quero perder essa pessoa, talvez até por orgulho. Eu não quero ter o meu orgulho ferido, eu não quero ter. Eu não quero ter que enfrentar na sociedade o estigma de uma separação. Então tem muitas coisas. Quer dizer, quando eu sou o protagonista da coisa, então esse ciúme é desordenado. Né? Quando eu sou o objeto do cuidado, eu sou o objeto do cuidado, o ciúme ele é desordenado. Por quê? Porque o amor é sempre para fora, Para fora. não para dentro. Então o princípio permanece o mesmo. Né? Sim, Entende? perfeito. Uhum. Aí vamos à última coisa aqui, né? A insegurança. De onde vem a insegurança? Dentro de um relacionamento. Bem breve, tá, André? Afet... A gente já está aqui Oi? realmente, a gente já está aqui nos acréscimos. Mas tem. Afetivamente falando, é a mesma regra do jogo. Avalia tuas crenças. Avalia teus valores. Avalia tuas memórias. Tua insegurança está por ali. Tá? Ou seja, tua afetividade está respondendo àquela relação de modo inseguro, ou tua responsabilidade está reagindo àquela reação de modo possessivo, tua afetividade está reagindo àquela relação de um modo ciumento, tua afetividade está reagindo àquela relação de um modo apegado, tua afetividade está reagindo, né, àquela relação, ou está compreendendo aquela tua relação de modo carente por causa de tuas crenças, de teus valores, de tuas memórias, de tuas lembranças, de tua narrativa, né? Por causa do teu humor, né? Por causa do teu humor. Geralmente pessoas com humor deprimido vão tender para o negativo, né? Entende? E Sim, por causa das perfeitamente. tuas paixões. Então, cuidar da relação a dois, da afetividade, da ordenação da afetividade numa relação a dois é trabalhar drasticamente minhas crenças, meu humor, a narrativa das minhas lembranças As e, memórias, né? cuidar, e das memórias e botar um filtro na minha memória. A partir de Uhum. hoje eu não boto mais isso aqui para dentro de mim. Os Cuidar dos meus valores. valores. Quais são os valores que eu tenho? Tá? Às vezes eu estou valorizando coisas que são incongruentes. O cara quer ser cristão, Uhum. mas ele valoriza a fama. Isso é incoerente. Eu não estou dizendo que não tá? Eu não estou dizendo. Tá me, Tô sim, tá me ouvindo? perfeitamente. Eu não estou dizendo que um cristão não possa ser famoso. Eu estou dizendo que isso é contrastante com. A gente teve santos ricos como o. Foi? Tá em ordem agora? Tá. Tá. Então, eu ia dizer que a gente tem até santos ricos, então, como a riqueza também, porque a gente tem santos ricos, né? Como o rei São Luís, salvo engano, nono, que foi rei da França, né? Sim. Então, então, o cara pode ser rico e ser cristão, mas a questão é como o senhor falou, não é que a riqueza é um valor para ele, né? É uma coisa acidental, é um acessório, uma Exato. circunstância, É até um mesmo. efeito. É Perfeito. um efeito. Né? É um efeito. Por exemplo, o cristão, ele não tem que ter como algo a ser perseguido a felicidade. Né? Porque ao perseguir a felicidade, eu vou correr daquilo que é sofrimento. Embora não tenha a ver uma coisa com a outra.
Sim. Né? Porque eu acho contrastante. Eu não posso ser feliz passando por esse sofrimento da pandemia. Não dá para ser feliz assim. Olha, isso entende o que eu estou querendo dizer? Então, quer curar, quer ordenar tua afetividade, observa teu humor, observa a narrativa da tua história e o filtro da tua memória. Constrói memórias melhores, né? Observa os teus valores e reordena os teus valores. Vê aquilo que está incongruente, né? Vê aquilo que tá incongruente, né? E reordena teus valores. Pensa nas tuas crenças. Ora, o que é que eu acredito sobre um relacionamento a dois? Eu acredito que toda pessoa que eu me relacionar vai me trair. Isso é uma crença e ela vai afetar diretamente tua afetividade. E ela não se baseia na realidade, né? Sim, exato. Totalmente. É impossível que todas as pessoas vão te trair. Uhum. Você pode dizer assim, olha, todas as pessoas que eu me relacionei me traíram, mas todas as pessoas que eu vou me... Né? É uma afetação. Eu dizer que todas as pessoas daqui para frente vão me trair é uma afetação. Não tem a ver com a realidade. Né? E Sim, aí, afeto falso. observa também as tuas paixões, tá? As tuas paixões. A igreja não pode ser uma paixão para você. A religião, ela não pode ser uma paixão. Tá? Futebol pode ser uma paixão. Você tá entendendo? Mas a religião não, porque ela é dotada de razão. Você não está ali por paixão, você está ali por razão. O motivo pelo qual você está ali é concreto, tem base sólida. É real, né? Não é uma força, sabe, da afetividade que está ali jogando para frente. Então eu penso que depois de ter falado assim muita coisa, né? Eu diria isso, né? A ordenação da afetividade é ordenar essas gavetas, é abrir a gaveta e pôr cada gaveta dessa em ordem. Perfeito, Andrei. Perfeito. Tá bom? Então aqui tá bom, muito bem. Aí que a gente tá chegando realmente nos acréscimos de futebol, tá certo? Andrei, foi uma grande alegria, viu? Nossa, o povo aí comentou, né? O senhor é muito didático, a gente conseguiu expor, né? O senhor conseguiu expor aqui pra gente tanto a questão conceitual, colocar cada coisa no seu lugar, de maneira geral, né? Porque isso aqui não se aplica só à vida a dois, mas também à vida familiar, não é? Também à vida de comunitária, ou enfim, a qualquer convivência. Mas também a gente funilou para aquilo que era o nosso tema, né? Então a gente falou de carência, a gente falou, né, de ciúmes, a gente falou de possibilidade, de apego, essas coisas que são bem patentes, né, que são bem presentes, né, na circunstância de uma vida dois, né, que são problemas que podem constar ali. Então, realmente, assim, foi de grande aprendizado, André. Muito obrigado, viu, por aceitar o convite, por ficar 2 horas aqui com a gente. É uma grande alegria, André, é uma grande alegria. Pessoal, façam um curso de André. Em agradecimento à live, André. Vão lá, botem dinheiro no bolso de André, que ele aí merece, isso merece. Tá certo? Então, Andrei, muito obrigado. 30 segundos. Fale uma coisa bem, bem breve aí. Galera, Deus abençoe e cuidem de tudo isso. Abram as gavetas e cuidem desse negócio e vocês vão conseguir ter uma afetividade equilibrada. Muito bem. E me